lugar, quero dizer para vocês que esse tema fui eu que sugeri aos jovens, eu que pedi para falar sobre esse tema. Por quê? Porque faz muito tempo já que várias pessoas têm me perguntado sobre isso, têm me questionado sobre isso, têm pedido qual é a nossa opinião, o que nós achamos sobre isso, o que a igreja pensa sobre esse assunto e tudo. E eu pensei, vou aproveitar, porque já que eles me estão convidando, eu não sei, porque minha agenda vai se apertar cada vez mais nos próximos meses, e eu não sei quando eu teria outra oportunidade. Então eu sugeri a eles, e eles muito, muito obedientes aceitaram, né? Então a minha sugestão, eu poderia falar sobre o tema, vou falar sobre isso, né? Mas vou tentar concluir sobre o tema que nós estamos trabalhando, e espero que vocês tenham paciência comigo. Também, um tema que nós estamos falando é sobre o chamado de Deus. Então, esse é um tema que eu tenho estudado muito, tema da tatuagem. Faz tempo já que eu estou lendo muita coisa e estudando muito, recolhendo muito material, colhendo muita informação, conversando com pessoas, colhendo imagens, conversando com pastores, com líderes. Faz bastante tempo, né? Então, logicamente que é muita coisa para pouco tempo. E quando eu comecei a compilar isso, a reunir todo esse material, procurando o que é mais importante, eu entrei numa luta terrível, num dilema terrível, porque tudo parece importante, tudo é importante, a gente quer falar tudo, eu gostaria de poder falar tudo o que a gente sabe, o que a gente viu, o que a gente entende sobre isso, mas nem tudo será possível, pelo menos agora, né? Então, antes da gente começar, eu quero salientar algumas coisas. Em primeiro lugar, essa reunião não é um fórum, não é um fórum de debates, ok? Então, numa outra oportunidade, nós podemos fazer um fórum de debates, que é diferente de uma palestra, de uma ministração, de uma conferência, de uma palavra, é diferente. Então, não dá tempo nem de fazer perguntas, nem de levantar a mão, nem de questionar. Se você tiver alguma coisa que é urgente, no final, você me procura e a gente conversa. Mas a gente tem que fazer as coisas no tempo certo, no tempo determinado. Se a gente tiver tempo com os jovens, a gente pode fazer uma outra oportunidade, um fórum, onde a gente pode debater algumas coisas, algumas questões. Também, antes de começar, eu quero salientar que há casos, e há casos. Não há regras, e mesmo que se houvessem regras, toda regra tem exceção. Nós não vamos falar de regras, nós vamos falar de princípios. Toda regra tem exceção. Então, existem algumas coisas hoje que são chamadas de tatuagem, mas, por exemplo, uma pessoa que tem alguma necessidade, tem uma ferida, um machucado, e que lhe constrange, quer cobrir com uma tatuagem, tem um problema, hoje tem algumas doenças que geram alguns problemas e a pessoa usa uma tatuagem para não se constranger, é diferente, é uma situação diferente. Numa situação constrangedora, fazer alguma coisa para se sentir melhor, ninguém pode criticar isso, né? É muito diferente de alguém dizer, vou sair, vou fazer uma tatuagem porque eu quero. Eu acho muito difícil alguém se sentir melhor fazendo uma tatuagem, porque afinal de contas, tatuagem é tatuagem, né? Alguém se sente melhor comendo, bebendo, descansando. Então, como cristãos, nós temos que ser sinceros conosco mesmos, né, irmãos? Principalmente quando nós vamos tratar de certos temas, de certos assuntos. Quando nós estamos dispostos a entender, vamos entender. Mas quando não queremos entender, já assumimos uma postura. Então, dificilmente alguém nos convencerá de alguma coisa, a partir do momento que nós já assumimos uma posição, uma postura. E Deus não força ninguém. Deus não força ninguém
a nada, né? Então, existem temas sobre a liberdade cristã que são polêmicos hoje. São muito polêmicos. Por exemplo, que tipo de entretenimento é aceitável hoje? Por exemplo, carnaval. Deve ou não deve um cristão ir participar no carnaval, carnavalzinho, carnavalzão, bloquinho, blocão? Deve ou não? Que tipo de música nós podemos ouvir? Devemos ouvir ou não devemos? Que tipo de roupa usar? O que beber ou não beber? A Bíblia fala sobre essas coisas? A Bíblia fala sobre essas coisas? Alguns dizem, não, a Bíblia não fala sobre essas coisas. Então, faz o que você quer fazer. Você é livre. Você é livre em Cristo. Vai aonde você quer, faz o que você quer, bebe o que você quer. Né? Muitas pessoas fazem isso porque não lhes convém estudar a Bíblia. É uma forma de aliviar a consciência. Dizer, eu sou livre, é uma frase, é o mesmo que dizer? Não é o mesmo, mas hoje veio na minha cabeça, é a mesma coisa que dizer Lula livre. Mas o Lula está preso. Não é? Eu não vou dizer a outra palavra. Ele está preso. Então, mas não convém as pessoas buscar a razão das coisas. Não convém. Né? Não convém buscar se aprofundar. Isso é muito perigoso. Porque a Bíblia não diz em nenhum lugar, não verás pornografia. A Bíblia não diz em nenhum lugar, não fumarás. A Bíblia não diz em nenhum lugar, não usarás drogas. A Bíblia não diz em nenhum lugar, não praticarás pedofilia. Então, se eu vou por esse argumento, de que se a Bíblia não diz, eu posso fazer, o fato da Bíblia não falar abertamente ou especificamente sobre certos temas, não serve como argumento, porque ela contém princípios que governam a liberdade cristã sobre todos os assuntos da vida. Não está escrito, não está explícito, não é? Mas está implícito num princípio que devemos viver como cristãos. Então, quando você pega um tema e passa ele pelo prisma da palavra de Deus, pelo filtro da palavra de Deus, cada tema, cada situação da nossa vida está sujeita a um princípio. Porque você sabe, por exemplo, lá diz, a Bíblia não diz, não usarás drogas. Mas você sabe que usar droga não é bom, não presta, não serve. Então, às vezes, você nem precisa muito de algum princípio. A própria consciência e a nossa consciência, ela é um filtro. Ela é um filtro na nossa vida. Então, a primeira coisa que nós vamos falar vai tratar, ou vai servir como base para tudo o que nós vamos falar. E está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 e versículo 24. 1 Coríntios capítulo 10, 23 e 24. Que bom que vários estão com Bíblia, isso é muito bom, fico contente. 1 Coríntios 10, 23 e 24 diz assim. Tudo é permitido. Quanta coisa é permitida? Tudo. Então aqui não é uma coisa de... Aqui hoje nós vamos tratar com pode ou não pode. É permitido ou não é permitido. Não vamos tratar com nada disso. Não vamos tratar com nada disso aqui. Né? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar seu próprio bem, mas sim
o dos outros. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer com relação ao assunto que nós estamos tratando, tatuagem, é: isso me beneficiará espiritualmente? Isso vai me trazer algum benefício espiritual? O que está por detrás da palavra edifica? Porque diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. O que está por detrás dessa palavra é a maturidade espiritual. Então a pergunta é: se isso vai melhorar minha vida espiritual, vai ou não vai? Vai cultivar minha santidade? Vai ajudar na minha comunhão, na minha relação com Deus? Vai me ajudar a crescer espiritualmente? Vai ajudar alguém a crescer espiritualmente? Alguém que está perto de mim? Alguém que está me vendo? Vai ajudar alguém a crescer espiritualmente? Então, a resposta a essa pergunta, ela é uma questão importante. E você não deve só perguntar isso, você também deve perguntar: vai beneficiar espiritualmente a outra pessoa? Né? Pergunte-se com sinceridade, porque essas são perguntas que você tem que fazer para você, hoje aqui, todos nós. Antes de fazer uma tatuagem, faça a si mesmo algumas perguntas e responda-as. Porque nós não vamos dizer aqui: não faça isso, faça aquilo, não pode, não deve. Não, nós vamos dizer: antes de você fazer isso, veja alguns princípios, responda algumas perguntas, consulte algumas pessoas, busque conselhos, ore, tudo isso nós vamos dizer. Então, antes de colocar uma tatuagem, faça a si mesmo algumas perguntas e responda a essas perguntas com sinceridade, com verdade. E as respostas a essas perguntas te mostrarão qual é a tua real motivação para fazer uma tatuagem. Vou dar algumas perguntas aqui como sugestão para você. Por exemplo, por que eu quero fazer isso? Por que eu quero fazer uma tatuagem? 1 de Coríntios, capítulo 10. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 31 diz assim: assim que quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então diz assim: quer bebam, façam qualquer outra coisa, quer comam, quer bebam, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então a pergunta é: por que eu quero fazer isso? Uma outra pergunta que você deve responder é: serei mau exemplo para alguém? Serei mau exemplo para alguém fazendo isso? Darei mau exemplo para alguém fazendo isso? Uma outra pergunta que você pode fazer é: estou fazendo isso com a aprovação das minhas autoridades? Com a aprovação dos meus pais, dos meus líderes espirituais? É uma outra pergunta que você deve fazer. Uma outra pergunta que você pode fazer é: a minha consciência está em paz com relação a isso? A minha consciência está em paz quanto a isso? 1 Timóteo 1,19, 1 Timóteo 1,19 diz assim: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Se você não quer naufragar na sua fé, você precisa ter uma boa consciência. Você precisa ter uma consciência que não te acuse. A palavra de Deus diz em outro lugar: se eu tenho paz, se a minha consciência não me acusa, eu tenho paz com
Deus. Se a minha consciência não me acusa, eu tenho paz com Deus. Se a minha consciência me acusa, eu não tenho paz com Deus. Uma outra pergunta que você pode fazer é: isso vai prejudicar a minha saúde ou o meu corpo de alguma maneira? Eu recebi o pastor Davi que me mandou um link, está num portal aí, está num dos portais aí da internet, uma moça dando um testemunho no UOL. Uma moça, recentemente, adquiriu uma bactéria ao colocar um piercing no nariz. Adquiriu uma bactéria. Foi constatado pelos médicos que essa bactéria veio através disso. Ela foi a um lugar, o cara não deve ter cuidado, não deve ter limpado, não deve ter... Pôs o piercing no nariz e através daí entrou uma bactéria que foi até a sua medula e ela está paraplégica. Ela está paraplégica. Então, há muitos testemunhos e há muitas notícias sobre doenças adquiridas ao colocar um piercing, uma tatuagem, porque usa algum instrumento que não está bem cuidado, uma pessoa que não tem muito cuidado. Irmãos, talvez você... É uma coisa difícil, é uma coisa rara? Mas aconteceu com alguém. Sim ou não? Aconteceu com alguém. E aí você tem que dizer nesse momento, graças a Deus não sou eu. Mas aconteceu com alguém. Então, essa é uma pergunta muito importante que tem que se fazer. A outra pergunta que você pode fazer é: quando envelhecer, eu ainda quero ter essa marca no meu corpo? Como eu disse no domingo, conheci uma pessoa que fez uma figura de uma mulher rindo e agora ela está chorando. Né? E agora está chorando. Então eu tenho que pensar se eu quero carregar aquela aranha, aquela caveira, aquele não sei o quê, pelo resto da minha vida. Por quê? Porque o que hoje parece ser bom para mim, irmãos, nas loucuras de jovens e adolescentes, quando você tiver 40, 50 anos, já não vai ser tão importante. A resposta a essas perguntas ativará uma verdade na tua vida. Se eu não creio que fazer isso vai me trazer qualquer benefício, qual é então a minha motivação para colocar uma tatuagem? Aí, eu quero que você veja um vídeo, o pastor Emílio gravou um vídeo para mim. Deixa aí só, não coloca ainda, só mostra aí. O pastor Emílio Agüero, vocês conhecem ele esteve em nossos seminários, em nossos congressos falando aos jovens. Ele tem uma igreja, hoje a Igreja Mais Vencedores tem por volta de 2.000 pessoas. Eles estão com 4 cultos no domingo. 4 cultos no domingo. E essa igreja é uma igreja que tem 70% de jovens. 70% da igreja de jovens. Então, o pastor Emílio é uma pessoa que tem debatido na televisão, ele tem um programa de televisão, ele tem sido um ícone no país, combatendo a ideologia de gênero, o casamento igualitário. Ele tem trabalhado com isso, ele tem sofrido muitos ataques. E ele tem estudado muito temas como esses e falado muito à sua juventude na televisão, no programa de televisão. Inclusive, ele já tratou sobre esse tema. Eu pedi para ele gravar uma pequena mensagem para vocês. Roda aí. Hola, también a todos los jóvenes del Brasil. Sobre el tema del tatuaje, quería hablarles, ¿verdad? Ya que es un tema tan polémico y tantos cristianos hoy hasta lo defienden bíblicamente. Es muy amplio hablar de un tema así, pero yo quiero centrar en esto. ¿Cuál es la motivación por el cual te querés hacer un tatuaje? Porque la Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Tu motivación es la vanidad, es ser parte de la corriente y la moda, es una emoción sin mayor fundamento que solamente el querer y no más. Va contra lo que tus padres, tus consejeros, tus pastores lo digan, porque también tiene que haber sabiduría a la hora de tomar una decisión para toda la vida, porque eso ya queda, aunque se pueda borrar después cuesta caro y queda una cicatriz como de quemado, la piel quemada. Hay que tener mucho cuidado. Y también cuál es el origen y la inspiración de algo. El tatuaje ahora está de moda, hace pocas décadas.
es menos de décadas, tal vez 10, 15 años. Pero hace 40, 50, 60 años solamente lo usaban los presidiarios, los delincuentes, las personas que vivían en el submundo. Ellos lo vivían y ellos lo usaban y era mal visto, pero la cultura cambió, no la palabra de Dios, la cultura. Y hoy es una moda y hasta queremos hacerlo cristiano, cosa que no es cristiano. Queremos cristianizar algo que no es cristiano, ni tiene origen cristiano, ni es bíblico. En fin, es um tema largo. Ok, ele terminou aí, eu não quis, não cortei ele não. Acontece que ele terminou assim, aí eu falei para ele, não, deixa assim mesmo. Eu perguntei, você tem mais alguma coisa para falar? Ele falou, não, era isso, também é um vídeo pequeno, eu não queria que ele fizesse uma pregação, né? Mas eu creio que já dá para entender bem o que ele quis dizer para nós aí, né, com a questão de tatuagem. Eu quero dar um conselho para vocês, eu estudei muito, e eu deixei de lado a questão da história da tatuagem, eu não quis falar sobre isso, porque senão é muito cansativo, mas você pode buscar isso em qualquer lugar, na internet, sobre a história. A tatuagem, tem gente que pensa que isso é coisa nova, isso não é coisa nova. Tatuagem é 3.000 antes de Cristo. Os egípcios já se tatuavam, né? Então, durante a história, tatuagem, uma época foi aceita, uma hora não era aceita, uma hora só usavam em rituais, outra hora se usava só para escravos, outra hora se usava só para prisioneiros, outra hora se usava só para humilhar pessoas, uma hora em Roma se aceitou, outra hora não se aceitava. A verdade é que o povo judeu nunca, a cultura judia nunca permitiu o uso de tatuagem. Então, hoje, existem tatuagens, e vocês podem ler depois sobre isso, leiam sobre isso, eu achei interessante. Hoje existem tatuagens para identificar grupos como lesbian tattoo ou LGBT tattoo. Vários grupos hoje se identificam com alguma tatuagem específica. Motivação. O pastor Emílio falou sobre motivação, né? O que significa motivação? Motivação é o conjunto de fatores que impulsiona o comportamento dos seres humanos. Se a motivação é banal, nossos atos serão banais. Se a nossa motivação é pura, nossos atos serão puros. Então, motivação é aquele conjunto de fatores na minha vida que ela vai determinar o meu comportamento, minha forma de agir. Então, quando você pergunta, isso beneficiará espiritualmente a outros? A palavra de Deus deixa bem claro para nós que nós não devemos fazer coisas, como cristãos, nós temos a responsabilidade de não somente fazer coisas para nós, mas devemos fazer coisas nos preocupando com os outros também. Então, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8 e versículo 9, 1 Coríntios 8, 8 e 9, diz assim, preste atenção, olha o que diz aí. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Então não é uma questão de poder ou não poder. Coloca no lugar aqui, tatuagem. Né? Então não é uma questão, eu não vou ser uma pessoa pior, nem uma pessoa melhor, colocando uma tatuagem. Sim ou não? É isso. Não vou ser uma pessoa nem pior nem melhor. Mas, se eu estou colocando uma tatuagem, usando o argumento do exercício da minha liberdade, então no exercício da minha liberdade, eu tenho que incluir a questão de não levar os mais fracos a tropeçar. Porque se eu vou inconsequentemente fazer uma tatuagem e tem um pai lutando com um filho pequeno, dizendo não, 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 você aparece com uma tatuagem, o que esse
que essa criança vai dizer? Ah lá. Pronto. Se você entende que os seus limites, ou a sua liberdade, em fazer qualquer coisa, pode levar outros a pecar, você tem que aprender a resistir sua própria liberdade. E isso se faz por amor. Isso é amor. Você, por amor, deveria resistir sua própria liberdade. Essa é uma ideia errada que muitos vivem. Não sabem, não conseguem vencer sua própria liberdade. Eles creem que devem aproveitar a liberdade que têm, mesmo fazendo algo que não é bom, sem pensar nas consequências daquilo. Todos nós temos liberdade. A Bíblia diz assim em Gálatas: a liberdade fosses chamados. Mas em outra parte diz: não deis a liberdade. Você foi chamado, mas não aproveite dessa liberdade para dar ocasião à carne. Não se aproveite dessa liberdade para fazer algo que vá satisfazer só a você mesmo. Então a questão aqui não é, eu vou ser pior ou vou ser melhor. Não. Não é. Graças a Deus, porque senão muitos já estariam fritos, né, irmão? Então, todo mundo fala em amor hoje. Hoje tudo é amor, né? É fazer coisa errada, mas se é o amor, vale tudo. Mas quem está disposto a deixar de fazer algo que gosta por amor a outros? Quem está disposto? Eu acho que só um cristão hoje é capaz de fazer isso. Um verdadeiro cristão é capaz de fazer isso. Isso não é muito popular hoje, né, irmãos? Numa sociedade que nós vivemos egocêntrica, isso não é muito popular, mas é bíblico. Mas é bíblico. Então, agora falando da Bíblia, vamos falar alguma coisa sobre um versículo. Né? Levítico 19, 28. Vamos falar alguma coisa sobre Levítico 19, 28. Porque o que eu ouço muitos dizerem ao ler este versículo é: isso aqui foi para Israel. Não é para hoje, não é para nós. É verdade? É e não é. É e não é. Então, Levítico capítulo 19, versículo 28, diz assim: não façam cortes no corpo, por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Essa é a NVI. A João Ferreira de Almeida diz: pelos mortos, isso, é que ficou pequeno, né? É culpa minha. Pelos mortos não dareis golpes na sua carne, nem farás marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. King James, coloca aí por favor a King James, diz assim: you shall not make any cuts on your body, or tattoo yourselves. Tatu. Porque essa palavra tatu é uma palavra que veio da Indonésia. Quando lá por 1700 qualquer coisinha, um americano foi para a Indonésia e chegou lá, ele encontrou que eles se tatuavam, eles faziam marcas no rosto, no corpo, eles eram todos marcados e tudo, e eles chamavam essas marcas de tatu na língua deles, tatu. Esse homem levou essa palavra e começaram a usar nos Estados Unidos. E essa é a palavra que se usa nos Estados Unidos. E essa versão usa a palavra tatu. Isso é o pior de tudo, né? E essa é uma da King James, usa marcas. Essa English Standard, ela usa a palavra tatu. Agora, o que nós temos que falar sobre isso? Porque o argumento que as pessoas usam é triste. Eu fico muito triste quando eu vejo isso, porque é simples. Isso foi para Israel, isso não é para nós, irmãos. Deus deu, no Antigo Testamento eu vou falar rápido sobre isso, porque eu vou falar. Eu estou olhando o relógio lá, vamos ver, né?
Israel tinha 3 tipos de leis. 3 tipos de leis. Lei moral, lei cerimonial e lei civil. As leis morais, ou a lei moral, era aquela lei que reflete o caráter de Deus. Então, eram aquelas ordens diretas, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, né? não cobiçarás a mulher do próximo. Essas são leis morais que não têm fim, elas não acabam, elas não se extinguem. Elas são eternas. Depois tinham as leis cerimoniais, por exemplo, o tabernáculo, como deveriam ser feitos, os sacrifícios, depois em Cristo, todos aqueles sacrifícios, todas aquelas leis cerimoniais deixaram, através do sacrifício definitivo de Cristo, que objetivavam a lei cerimonial, o sacrifício de Cristo se tornou permanente. Mas todas elas se referem à adoração, ao serviço a Deus, à igreja, etc. Como lá em Romanos 15, 4, Paulo diz assim: tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar. Ora, presta atenção, ele diz tudo, diga tudo. Tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Aí tem as leis civis. As leis civis eram leis do dia a dia do povo, como higiene, alimentação, comércio. Então, essas leis, elas visavam preservar o povo num ambiente pagão, num ambiente religioso, num ambiente desonesto, difícil, hostil. Então, tratava de manter. As leis civis, elas tinham o objetivo de manter o povo de Deus, separado dos costumes dos povos daquela época. E aí, essa palavra de Levítico, de não fazer marcas no corpo, ela está dentro da lei civil. Agora, qual era o propósito? Por quê? Porque os ambientes mudam, sim ou não? As culturas mudam, os ambientes mudam. Por isso, algumas leis, as leis civis, elas foram perdendo validade, foram ficando para trás, foram ficando antiquadas. No entanto, irmãos, nós precisamos refletir que, embora uma lei ela possa não se adequar mais a um momento, mas o princípio que objetivou aquela lei, esse princípio, ele vai permanecer sempre. E qual foi o princípio? Por que Deus falou, não façam marcas nos seus corpos, não coloquem tatu? Por que Deus falou isso? Por quê? Isso está no capítulo 20, no versículo 23. Está lá. Por que Deus mandou não fazer isso? Ele diz assim, não sigam os costumes dos povos que vou expulsar diante de vocês e não pratiquem as coisas que eles praticam. Simples. O princípio permanece, inclusive o princípio permanece no Novo Testamento. Dizendo, vocês são uma geração santa, um povo eleito, um povo escolhido, um povo separado do mundo, separado das pessoas, separado do mundo e separado dos costumes do mundo. Então, isso deveria ser claro para nós. Então diz, não sigam os costumes na época na época de Moisés, nessa época em que o Senhor dá essa ordem, havia muitos povos naquela época que usavam, e principalmente foi uma época em que as tatuagens eram usadas em rituais de adoração a deuses pagãos, rituais de prostituição a deuses pagãos, era muito comum. Daí vem a preocupação de Deus em que seu povo não viva dessa maneira, não use essas coisas, para que não seja identificado como alguém que tem essas práticas. Simples. Então o princípio
permanece. E o capítulo 19 de Levítico começa com o Senhor dizendo, olha lá, o versículo 1, diga assim, diga o seguinte a toda a comunidade. Deus vem e diz assim, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu sou santo. Porque eu, Senhor, de vocês, o Senhor de vocês, sou santo. Sejam santos, porque eu, o Senhor de vocês, sou santo. Agora eu pergunto para vocês, essa intenção de Deus mudou? Mudou ou não? Deus mudou? Não é mais assim? Vocês não precisam ser tão santos, o importante é que eu continue santo. Não. Continua o princípio de ser separado, de ser exclusivo para Deus, de ser diferente das nações, dos costumes, dos povos das nações que nos rodeiam. Então, a palavra santo significa o quê? O que significa santo? Separado. Então, Deus deseja um povo, Deus sempre desejou e deseja um povo que seja diferente. Com suas leis espirituais, morais, sociais, que se apartasse dos costumes das outras nações, um povo que pudesse ser identificado como povo de Deus. Isso mudou na Nova Aliança? Isso mudou no Novo Testamento? Não, não mudou. O que diz 1 de Pedro 2,9? 1 de Pedro 2,9 diz assim, vocês, porém, são geração eleita, escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Separação, exclusividade, eleição, ser de Deus, ser separado, ser santo, ser diferente. Não ser igual a todo mundo, não fazer algo porque todo mundo faz. Não, simplesmente. Entende? Então, dizer então que a proibição de colocar marcas no corpo é da antiga aliança, isso é para o povo de Israel, é falta de conhecimento, de entendimento, de aprofundamento nas coisas, nas escrituras, nas coisas de Deus. Pois embora a lei civil perde em grande parte a validade, porque as culturas, os tempos, os costumes mudam, o princípio permanece, tornando um mandamento sem data de validade, porque é o seguinte, o mandamento, na verdade aqui, não faça marcas no seu corpo, o mandamento é seja santo, seja separado, seja exclusivo de Deus, não faça o que todo mundo faz, é isso. Então, assim, afirmar que Jesus cancelou, isso e dizer assim, não, Jesus cancelou toda a lei, não. Em Jesus, o fim da lei, diz que o fim da lei é Cristo. Não, na verdade não é nesse sentido. Primeiro, Cristo não cancelou nenhuma lei. Cristo cumpriu a lei. Ele nos deu, inclusive, o exemplo de que a lei é importante. Tanto lá, que ele foi lá e cumpriu toda a lei. Nunca há qualquer, na Bíblia, sentido de que Jesus veio cancelar a lei. Isso é responsável. Jesus veio cumprir e Jesus veio estabelecer uma obediência maior do que aquela exigida anteriormente. Quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo, ele não está dizendo que a lei terminou em Cristo. O que ele está dizendo é que tudo o que a lei era em si mesmo vai convergir, vai concluir em Cristo. Em Cristo. E as exigências, eu posso provar para vocês, que as exigências de Cristo são muito maiores que as exigências da lei. Muito maiores. Porque Jesus sempre deixou claro que o que é importante é quando você faz algo de coração, e não por emoção ou de qualquer outra coisa. Né? Paulo diz assim, em 1 Timóteo 1,8, Paulo diz assim, sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. A lei é boa. Anulamos, pois, a lei pela fé? Quer dizer, pela fé nós vamos anular a lei e dizer, não, aquilo não serve mais? De modo nenhum. Antes, estabelecemos a lei. Então é irresponsável e inconsequente dizer, não, isso é templo lá de Israel, não. Paulo não está pensando
no aspecto legalista da lei, quando ele diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé. Não, ele está falando da sua compreensão espiritual. Paulo não está falando daquele aspecto legalista, prático, ele está falando justamente sobre os princípios pelo qual a lei é estabelecida. Então, o Evangelho, ele vem e diz que a lei revela o pecado, mas Jesus pode nos salvar do pecado. O aspecto legalista da lei termina em Cristo, mas o espiritual é confirmado nele e continua nele. Entende? O aspecto legalista da lei termina em Cristo, mas o espiritual continua. Aí eu entro num outro aspecto, que diz assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Isso é o maior argumento hoje das feministas. O corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele. Aí fazem essas aberrações que vocês veem por aí. Essas aberrações que vocês veem por aí. Então, aí, tá bom. O corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele. 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19 diz assim. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Isso quer dizer que se você toma uma atitude sem Deus, fora, colocando Deus fora dessa decisão da tua vida, isso está mal. Então, não sabem que o corpo de vocês é santuário e que o Espírito Santo que habita em vocês, lhes foi dado, que ele habita em vocês. Outra passagem bastante interessante, que deve levar você a refletir bastante, né? Antes de quando você estiver pensando em colocar uma tatuagem, reflete bastante sobre isso. Guardem bem o que eu estou dizendo, e que bom que tudo está sendo gravado, porque eu não estou dizendo em nenhum momento aqui, não façam isso, não façam aquilo, isso não é de Deus, é do diabo. Sim ou não, irmãos? Eu estou mandando você pensar, refletir bem, né? Porque nós não queremos que alguém que tem tatuagem se sinta acusado, atacado, de forma nenhuma, e de forma nenhuma se sinta rejeitado, de maneira nenhuma. Né? Nada vai mudar para nós. Né? O importante é que talvez você seja um pouco mais claro, mais iluminado nesse sentido. E da próxima vez que você pensar em colocar uma tatuagem, você pense melhor. Você tenha mais ferramentas, tenha mais, né, argumentos. É isso. Então, Filipenses 1:20 diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu? Vou repetir. Cristo será engrandecido em meu corpo. Quer pela vida, quer pela morte. Em meu corpo, Cristo será sempre engrandecido. E não venha dizer, então eu vou colocar uma tatuagem de Jesus Cristo. Não é desse engrandecido que ele está dizendo. Cristo será engrandecido se ele está no teu coração. Você pode ter Jesus Cristo na tatuagem e não obedece, não é fiel, não é santo, não adianta nada. Isso não vai engrandecer a Cristo. Se Jesus Cristo não estiver escrito no teu coração, escrito com o seu sangue, não com uma tinta, mas com o seu sangue, isso não vai mudar nada. Então, um cristão sincero, antes de pensar em colocar uma tatuagem, vai buscar intensamente ao Senhor. Vai pedir, Senhor, me dá paz. Pois meu corpo, eu sou um filho de Deus. Meu corpo não é meu corpo é templo do Espírito Santo. Senhor, por favor, fala comigo, me dá paz. Busca intensamente a Deus em oração. Olha, eu tenho descoberto, irmãos, eu tenho conversado com muitos. E tenho descoberto que muitos, quando fizeram isso, não estavam bem com Deus. Quando foram correr para colocar uma tatuagem, não estavam bem com Deus. Na maioria dos casos, estavam rebeldes, estavam maus, não estavam indo na igreja, não estavam orando, estavam fazendo o que não devia, e nesse ambiente foram contaminados e fizeram. Né? Aí diz assim, 1 Coríntios 6:20, diz assim: vocês foram comprados por alto preço. Vocês custaram caro para Deus.
né? Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Glorifiquem a Deus. Aí, eu quero que você veja um vídeo do pastor Adolfo pedir. O pastor Adolfo Agüero, irmão do pastor Emílio, ele esteve conosco no nosso último CONAP aqui no Brasil, e ele ministrou aos jovens, não sei quantos estavam. Ele ministrou a todos os jovens, sim ou não? Ele ministrou a todos os jovens sobre como usar as redes sociais. Como jovens, como cristãos, como devemos usar as redes sociais, Facebook, tudo isso. Ele e muitos jovens me testemunharam que a ministração dele foi muito boa, muito importante. E eu pedi para ele gravar um vídeo também. ¿Qué tal, apóstol? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Saludo a todos allá en Brasil, acá de Paraguay. Soy el pastor Adolfo Agüero. Y bueno, me preguntaste sobre el tema del tatuaje. Bueno, yo le pregunto a los jóvenes que quieren hacer un tatuaje. ¿Es para la gloria de Dios? La Biblia dice claramente de que todo lo que hagamos, desde comer y beber, lo más básico que puede hacer cualquier ser humano, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y el tatuaje no es algo que realmente uno tiene que decidir a la ligera. Si es que tenemos que hacer lo básico, como comer y tomar, para la gloria de Dios, ¿cuánto más ese tipo de decisiones? O sea, yo pregunto, ¿lo que vas a hacer, lo que querés hacer, glorifica o no glorifica a Dios? Y otra pregunta, la Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Yo me pregunto, ¿Dios te dijo que te hagas un tatuaje o Dios te dijo que no te hagas un tatuaje? Y vos me decís, pero esas son cosas muy extremas, pero estamos hablando de gente que dice amar y seguir a Cristo. Entonces estamos hablando entre hermanos. Y yo pregunto dos cosas. Uno, primero, lo que vas a hacer, ¿glorifica a Dios o no? Segundo, ¿Dios te dijo que lo hagas? Si es que respondes esas preguntas, yo creo que vas a tener ya una luz con respecto al tema. Ese es mi criterio y yo creo que tenemos que tomarlo muy seriamente porque es una decisión permanente la de un tatuaje. Así que Dios le bendiga. Interessante, né? Gostei muito, muito espiritual, aliás. Eu não instruí esses pastores, só pedi que eles gravassem algo bem pequeno sobre tatuagem. Você vê que mais ou menos eles estão combinando. Então, em muitos casos, não em todos os casos, em muitos casos, a tatuagem é um ato de rebelião. É um ato de rebeldia. Uma rebelião contra a ordem natural das coisas, uma rebelião contra qualquer tipo de protocolo, qualquer tipo de regra, uma rebelião de alguém que pensa que tem poder total sobre o seu corpo, desconsiderando o que diz o apóstolo Paulo, né, que declarou que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Há muitas tatuagens que estão ligadas a outros tipos de ocultismo e outras situações estranhas que a gente tem que ter cuidado. Atenção sobre o tipo de desenho, sobre quem vai fazer esse desenho, quem é essa pessoa, que tipo de pessoa é essa, que vai infringir sobre mim algo que vai ficar eternamente aí tudo. Então, eu quero falar algo sobre a rebeldia, porque eu quero mostrar para vocês que vocês vejam como tudo é relativo, gente. Muita coisa é relativa. Só a única coisa que não é relativa é a Bíblia e a verdade de Cristo, né? Na Índia, as mulheres mais jovens estão dizendo assim, as mulheres dessa geração estão dizendo assim, não ter tatuagem é minha versão de rebeldia. E isso está num portal. Põe aí para mim aquele... Eu vou mostrar para vocês, para que vocês tenham e vocês busquem e leiam, para vocês saibam de onde eu tirei isso. Porque assim, aí são as fotos, não é a foto que eu quero o link. Primeiro link está lá em cima, isso. Eu tirei daí, tá bom? Vocês busquem aí, anotem, leiam, é toda uma reportagem que fala sobre os costumes na Índia, lá diz que as mulheres, quando elas são jovens, elas devem começar colocando tatuagem. E uma mulher, quando se casa, ela deve continuar colocando tatuagens. Elas devem ter tatuagens. E milhões de mulheres na Índia usam tatuagem em todo lugar do corpo, no rosto, nos braços, nas pernas. Inclusive a foto que eu mostrei lá, vocês viram. Tem tatuagem. Ali é uma foto de uma mãe e uma filha. A mãe está forrada de tatuagem, diz a reportagem, e a filha tem tatuagem, mas a filha disse, não quero mais colocar tatuagem, não vou mais colocar tatuagem.
A filha diz. E lá diz o nome e tudo mais. E aí tem uma mulher, esse é típico da Índia, elas são tatuadas assim, nas pernas, nos braços, no rosto, tudo. Então, o que acontece? Essa reportagem diz que põe lá no link para quem quiser anotar, por favor, que as mulheres mais jovens dessa geração, elas estão dizendo, nós não queremos mais colocar tatuagem. Né? As meninas dizem, nós não queremos mais. Com o advento da internet, mais acesso à televisão, às informações, as moças indianas, elas deveriam se sentir assim, né? E dizer, poxa, eu sou parte de um mundo onde todo mundo usa tatuagem. Elas disseram, nós não queremos. Nós não queremos. Veja bem como é relativa essa coisa. Por que eu quero ser igual a todo mundo? Mas quem é igual a todo mundo não quer ser igual a todo mundo. Entende? Que tudo é relativo. Que coisa mais tonta que nós estamos vivendo e fazendo. Sem sentido. Né? Então, percebem que isso é relativo. Por que elas não querem? Porque elas querem ser diferentes? Então, ser diferente na nossa concepção pode não ser diferente na concepção de outros. Né? Então, está aí o link que vocês vejam. Aí, deixa eu dizer outra coisa. Na questão da tatuagem, vou dizer uma coisa para você. Arrependimento é uma grande possibilidade. Tá? Ouçam bem o que eu estou dizendo. Na questão de tatuagem, arrependimento é uma grande possibilidade. O que parece importante aos 17, 16, 15, 18, até os 20 anos, pode não ser mais aos 30 nem aos 40. O que parece ser lindo, importante, diferente, chega a 40, eu garanto para você. Esses dias eu estava pensando, eu falei assim, se fosse me permitido voltar aos meus 17, 18, 19 anos, sabendo tudo que eu sei, meu Deus, como eu era tonto, como eu fiz bobagem na minha vida, sim ou não, irmãos? Eu penso, pensa você não faria muitas coisas diferentes, os mais velhinhos estão aqui, né? Porque se você tentar explicar isso para o jovem agora, eles estão num mundo que, olha, eles sabem tudo, ninguém sabe nada, né? Então, meu amigo, eu não faria, eu falei, meu Deus, sabe, eu tinha até vontade de voltar no meu passado e pedir desculpa a algumas pessoas. Mas não dá para fazer isso, né? Tudo bem. Mas, nos Estados Unidos, existem vastas estatísticas. E eu quero dizer para vocês que algumas dessas estatísticas eu estudei quando eu ainda estava lá, em 2013. Desde 2013 eu venho estudando sobre tatuagem. Desde 2013. Há muitas pesquisas apresentadas nos encontros. Existe uma academia chamada American Academy of Dermatology. Eles comprovaram que um pouco mais de 1/3 das pessoas que se tatuaram, principalmente na adolescência ou juventude, se arrependeram. Se arrependeram. E os médicos especialistas na remoção de tatuagens hoje nos Estados Unidos são os que mais estão ganhando dinheiro. Inclusive, muitos médicos dermatologistas estão se especializando em remover tatuagem porque estão ganhando muito dinheiro com isso. Agora, pensa comigo aqui. Você não acha que é uma coisa assim, fazer uma tatuagem qualquer um faz, mas para tirar, só um cara especialista e custa muito caro. Então, não é melhor pensar em não fazer do que pensar fazendo que pode ser tirado depois? Os médicos especialistas mais procurados hoje são esses, que trabalham na remoção de tatuagem. Né? Outros dados mostram que 40% busca... Olha, 40%, eu ia fazer até esqueci. 40% buscam
é remoção de tatuagem por questão de trabalho. Por questão de trabalho. 30% porque se arrependeram por outras razões. 38% tem entre 18 e 25 anos. E 40% entre 26 e 40 anos. Essa academia, que agora, não, uma outra que se chama, não é academia, se chama American Society of Dermatological Surgery, cirurgia da pele, declarou em 2013 que só em uma grande clínica da cidade de Houston há uma média de 700 pessoas removendo tatuagens anualmente. 700 pessoas anualmente removendo tatuagem. Isso não é uma coisa simples. Dependendo do tamanho da tatuagem, da quantidade, vai levar meses e até anos remover. No caminho de casa, onde nós morávamos, em Houston, a gente ia para a igreja, a gente pegava uma freeway. No caminho, tinha uma placa grande, um outdoor grande, que dizia assim: melhore de emprego, seja mais respeitado, removo tatuagens. Removo tatuagens. Isso é uma coisa tão... É um grande negócio nos Estados Unidos hoje remover tatuagem, que até surgiu uma palavra que eles usam muito hoje nos Estados Unidos, que é tattoo off. Tattoo off. Fim da tatuagem, ou, né? Tattoo off seria, uma tradução seria essa, fim ou fechar, acabar com a tatuagem, qualquer coisa assim. Entende? Então, tatuagem é algo definitivo. Não se deve fazer algo assim baseado nas emoções. Nem no oba-oba. Todo mundo junto, todo mundo tatuado, vamos tatuar também. Eu assisti não assisti. Confesso que eu não assisti, porque ultimamente eu assisto filme, eu não consigo assistir um filme, nem um terço de nenhum filme. Não consigo. Primeiro, essas séries, vocês já perceberam que todas as séries do Netflix, praticamente todas, tem um casal homossexual, já viram? Até numa que eu gosto tanto, que é da Star Trek lá, eu estava assistindo Star Trek Discovery, já apareceu casal homossexual, se beijando, né? Tudo agora, qualquer coisa, meu Deus do céu. Né? Então, os próprios tatuadores sérios, eles perguntam se a pessoa está disposta a carregar aquela aranha, escorpião, caveira, cobra, borboleta, nome, símbolo, seja lá o que for, pelo resto da vida. Você está disposto a carregar isso pelo resto da vida? Eles sempre perguntam, sim ou não? Perguntam. Uma matéria do portal UOL, você coloca por favor para mim aí, portal UOL. Uma matéria do portal UOL de 2013, relata um britânico, depois vocês podem ler nesse link aí, está lá. Relata um britânico chamado Yusuf Hamed, 40 anos. Ele foi recusado em 450 entrevistas de emprego por causa das suas tatuagens. Ele se tatuava desde os 14 anos. E embora não tivesse todo o corpo tatuado, fazia 2 anos que ele estava procurando emprego e não conseguia. Aí lá relata o seguinte: todos dizem que as minhas tatuagens não se encaixam na imagem ou no perfil da empresa. Usar uma tatuagem grande, visível, pode prejudicar um jovem no seu futuro, sabia disso? Estou dizendo uma tatuagem escondida, mas uma tatuagem grande pode, por exemplo, você pode chegar, você está aqui hoje, você é um adolescente, um jovem, mas amanhã a sua vida, você estuda e de repente as portas se abrem e você pode ser chamado para ser um CEO de uma empresa, para ser um diplomata em algum país, e não vão aceitar um diplomata todo tatuado.
Pode ter certeza disso. Você vai representar o seu país em outro lugar, não vão aceitar. A menos que você vive o resto da tua vida com camisa até aqui, sei lá, né? E não use nem piscina mais. A menos. Então, as oportunidades na vida vão surgir. Por que você acha que os jogadores de futebol andam tatuados dos pés à cabeça? Porque eles são jogadores de futebol, eles estão ganhando dinheiro para o resto da vida. Então eles podem aparecer do jeito que eles quiserem. Aliás, eu estou todo esse tempo pensando, falo ou não falo sobre o Cristiano Ronaldo? Falo ou não falo? Então, eu vou falar, mas não quero ofender ninguém, ok? Porque nós temos gente tatuada aqui, eu não quero ofender ninguém. Mas fizeram uma reportagem recente, uma entrevista recente com o Cristiano Ronaldo, e perguntaram para ele. Falaram assim, olha, o Neymar está cheio de tatuagem, o Messi está cheio de tatuagem, a maioria dos jogadores estão cheios de tatuagem, por que você não tem nenhuma tatuagem? Ele falou, você já viu uma Ferrari com adesivo? O Cristiano Ronaldo é metido, né, irmãos? Ele é metido a besta, eu sempre achei que ele é muito metido, ele se acha o mais lindo, né? Ele falou, um dia eu vi uma reportagem dele que diz assim, todo mundo tem inveja de mim porque eu sou bonito? Há controvérsias. Eu sou bonito, sou rico e... então. E ele disse também, você já viu uma Ferrari, uma Ferrari com adesivo? Isso é a respeito dele. Depois ele disse que ele também não tinha tatuagem porque ele doava sangue constantemente. Agora, dizem as boas línguas, não as más, que ele é um bom menino. Que ele é um bom rapaz, que ele ajuda muita gente. E nós assistimos, né, bem, uma parte, eu e ela assistimos no History Channel, não me engano, uma reportagem, um documentário sobre ele. E eu não gostava, porque eu só via flashes, assim, depois eu até comecei a gostar dele. Acho que é um bom menino. Mas ele se acha uma Ferrari. E ele diz, Ferrari não tem adesivo. Agora, pensa em você, irmão. Você é alguém exclusivo de Deus. Amém? Então, pensa quando você for colocar uma tatuagem, peraí, eu sou uma Ferrari. Aí ele diz, eu sou mais do que uma Ferrari. Eu não sei se existe carro melhor que Ferrari, né? Deve existir. Se existir, você é ele. Então, é muito importante se você um dia for chamado para ser um diplomata, cuidado. Entende? Olha, tanto os tatuadores como os doutores que removem tatuagem, eles dizem que a melhor estratégia antes de colocar uma tatuagem, é pensar no futuro. Pensar no futuro. Porque você agora é um adolescente, apesar que quando eu era adolescente, eu pensava que eu queria ser pai. Depois que eu fui pai, eu queria ser avô. Agora que eu sou avô, eu quero ser bisavô. Porque Deus já está convencido de que eu quero viver eternamente, irmão. Já está convencido que eu não vou morrer tão cedo. Então, eles dizem que a melhor estratégia é pensar no futuro. Pensa no futuro. Sempre. Buscando conselhos. É de todo sábio, antes de fazer uma tatuagem, buscar conselhos a respeito. Começando pelos pais. Porque não existe melhor conselho que os conselhos de um pai e de uma mãe. Porque a gente, quando nós somos adolescentes, nós temos a tendência de achar que nossos pais são atrasados, são quadrados, né? É a nossa tendência. Mas não existe mais sabedoria do que no conselho de um pai e de uma mãe. Porque não existe nesse mundo alguém que te ama mais e quer mais o teu bem do que o pai e uma mãe. Um pai e uma mãe nunca vai exigir algo de você para o seu mal. Nunca, nunca. Nunca eles vão impedir de você fazer algo porque eles querem você ver mal, não, eles querem controlar você, dominar. Não. Se eles vão fazer, é porque eles te amam. E um conselho de um pai e uma mãe. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. O pecado de alguém que age assim não está
O problema não está em colocar uma tatuagem. O problema está em desobedecer o pai e a mãe. Já falei, já dei um argumento, agora estou dando outro. É desobedecer. A maldição, o problema vai vir sobre a tua vida, não é porque você colocou a tatuagem, mas é porque você fez isso desobedecendo o teu pai e tua mãe. Tem filhos que saem e voltam com uma tatuagem. Dizem, coloquei uma tatuagem. Eu tenho um pastor que me ligou há um tempo atrás, chorando. Falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. E ele disse, meu filho, eu aposto, meu filho. Falei, o que aconteceu com seu filho, pastor? O que aconteceu? Meu filho colocou uma tatuagem. Falei, calma, pastor. Graças a Deus, não sofreu nenhum acidente, não morreu, está vivo, glória a Deus. Colocou uma tatuagem, pelo jeito que ele chorava, falei, colocou uma tatuagem na cara. Não, o menino fez uma cruz aqui, ó. Fez uma cruz aqui. Só que ele fez já faz muito tempo. E ele escondia, só que um dia, né, o pai pegou. Ele sem camisa e viu. Meu Deus do céu. Pensa num homem chorando. Jamais imaginei isso para a vida do meu filho. Eu falei, pastor, calma. Todo adolescente faz bobagem. Todo adolescente erra. Não vai rejeitar seu filho. Não vai querer que seu filho vai para o inferno. Que seu filho é um perdido. Porque ele colocou uma tatuagem. Pastor, não faz isso. Aí eu acalmei ele. Eu não sei o que ele esperava de mim. Ele esperasse que eu chorasse com ele. Não, pastor, calma. Calma. Tranquilo. O que você falou com ele? O que ele falou? Não, ele falou, não, pai, eu pus, me arrependi. Eu falei, então, pastor, tranquilo, abraça seu filho, ama seu filho. Ele continua sendo seu filho, do mesmo jeito. Mas aposto, e agora ele vai tocar lá em cima? Eu falei, claro que vai tocar. Por que ele não vai tocar? Ele deixou de ser melhor ou pior por causa disso? Por que ele não vai tocar mais? Não, ele já não queria deixar o menino tocar, porque o menino fez uma cruz aqui debaixo do braço. Eu falei, pastor, não faça isso com seu filho. Não faz isso. Deixa o menino, continua ministrando, continua a vida em frente. Ele pediu perdão para mim, apóstolo, mas eu não consigo entender, meu filho. Né? É que os pais sempre eles têm uma, eles sempre têm uma, como se chama? Uma imagem, né, irmãos? De um filho que é a coisa mais. Nenhum filho é feio. Sim ou não? Nenhum. A criança nasce feinha, coitada. E a mãe e o pai, ai, que coisa linda. Né? Tem jeito, porque é assim, sim ou não? Nenhum pai, sempre, meu filho é lindo, coitado. Não é, mas tudo bem, né, irmão? Mãe, eu esqueci. Aí, quando sua mãe diz assim, ai, meu filho lindo, você fala, é porque é você, né, mãe? Você não dizem assim? É, você. Porque eles... que a mãe, ele é lindo, que toda criança. Agora, minha neta, quando nasceu, não tinha igual, irmão. Ela nasceu linda. Ela não tinha jeito. Então não tem neto, filho, ninguém vai nascer feio, nunca vai ser feio, graças a Deus. Você quer ser feliz, seja filho, porque filho nunca vai ser feio. Nunca vai ser feio. Filho sempre vai ser lindo. Né? Aí o pai vai, aí a mãe coloca aquela roupa de marinheiro no filho. Ai, que lindo. Aí o filho parece né, irmão? Aí coloca a roupa de marinheiro, aí piora a situação em vez de melhorar. Né? É assim. Então, infelizmente, muitos jovens se tatuam num ato de desobediência aos pais. Né? E no começo do século XX, por exemplo, tatuagem era uma marca de quadrilhas de jovens que se rebelavam, principalmente contra a família. Nos Estados Unidos, as grandes quadrilhas, bandas que surgiram na época, surgiram na época, no começo do século XX, principalmente, eles se tatuavam com a mesma tatuagem, a mesma marca. Se rebelavam contra a família. Fazer tatuagem e informar os pais depois é falta de consideração, é falta de respeito pelos pais. Fazer algo em desobediência aos pais, aos líderes espirituais que Deus nos deu, vai trazer sérios problemas de toda a ordem na sua vida, presta atenção. Obediência às nossas autoridades, pais, pastores, sempre vai gerar bênção de Deus. Porque Deus ama a obediência e abomina
a rebeldia, a desobediência. Né? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. É uma desonra aos pais fazer uma tatuagem escondida e depois aparecer e dizer, já fiz. Né? Filhos, Colossenses 3:20, filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, buscar o conselho de pessoas maduras, também, pessoas que já fizeram tatuagem. Há muitas pessoas que já fizeram tatuagem que hoje te diriam, olha, não faça. Buscar o conselho dessas pessoas é importante. Eu liguei para um pastor chamado Marco Montolo. Eu falei com ele pelo Facebook. Ele me relatou que ele chegou a ser, há anos atrás, ele chegou a ser o homem mais tatuado do mundo. Entre as principais tatuagens que ele tem, a maioria delas é da banda Iron Maiden. Por todo o corpo. Quando eu perguntei para ele assim, qual o conselho, depois ele se converteu, né? Qual o conselho que você daria a um cristão que deseja se tatuar? Ele disse, aconselho que não façam nenhum tipo de tatuagem, nem grande, nem pequena. Aconselho que não façam. Né? Eu já dei algumas sugestões aqui, né? No site Gospel Mais, põe aí, por favor, outro link, Gospel Mais. Encontrei uma entrevista com o Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes, ex-integrante da banda Raimundos. Gostei muito. Aliás, eu ouvi uma ministração dele, irmãos, te falar, viu? Esse rapaz se converteu de verdade. Esse rapaz se converteu de verdade. Pega uma ministração dele que ele fez na Lagoinha. Vê lá, depois você me fala. Sobre os adoradores. Né? Gente que ganha dinheiro fazendo... ele sentou a lenha. Né? Eu gostei muito do que eu li. Ele disse o seguinte, hoje, eu não faço mais tatuagem. Ele tem o corpo todo tatuado. Eu não faço mais tatuagem e não aconselho ninguém a fazer. Quando eu me converti, eu continuei fazendo tatuagens, porque tinha muito tempo que eu fazia já. Mas confesso que eu não sentia muita paz nisso. Durante meu processo de conversão, senti Deus falar comigo que eu não precisava mais daquilo. Quando decidi parar, senti muita paz. Na real, eu acho que tatuagem é uma grande de uma vaidade. Nas palavras dele. Você leia lá depois. Para não dizer que sou eu que estou dizendo isso. É? As pessoas dizem, eu vou para Jesus, mas eu vou levar tudo que eu gosto. Mas tem certas coisas que talvez Deus queira simplesmente tirar do teu coração. Eu interpreto da seguinte maneira. Quando eu senti que era Deus falando comigo, que era para eu parar de fazer tatuagem, creio que era uma ordem simples. Que se eu conseguisse obedecer, eu conseguiria obedecer às ordens maiores também. Eu cumpri e senti uma paz tremenda. Toda vez que eu obedecer a Deus, eu vou sentir paz. Está aí o link, para vocês anotarem. Nosso maior exemplo. Quem é nosso maior exemplo? Quem é nosso maior exemplo? Jesus. Jesus Cristo andou, sim, com pessoas marginalizadas, quando esteve na terra. Ele esteve com os marginalizados, os ladrões, os pobres, miseráveis, as prostitutas, ele teve. Mas ele nunca se comportou como elas. Sim ou não, irmãos? Vou repetir. Jesus esteve com os marginalizados, sentou com eles, comeu com eles, deu atenção a eles, deu amor a eles, que é o que nós devemos fazer. Mas Jesus nunca se comportou como eles. Então, não venha alguém me dizer, como eu já ouvi, que se Jesus estivesse aqui, ele se encheria de tatuagem. Eu vi um site de um homem, um cristão defendendo tatuagem, e ele disse assim, se Cristo estivesse aqui, ele estaria cheio de tatuagem. Ele postou uma imagem. Põe aí para mim, por favor, que me chocou. Ele postou essa imagem. Então, eu não creio nisso, irmãos. Não creio nisso.
Talvez na modernidade alguém diria, não, Jesus Cristo, para quê? Com que propósito? Cristo precisava disso? Nunca. Então, Jesus nunca se comportou, pode tirar, porque essa imagem, até para mim, ela é ofensiva, né, irmãos? De qualquer maneira. Então, o que havia em Jesus que atraía as pessoas era justamente a atitude que ele tinha. A mensagem que ele tinha, a atitude que era diferente dos demais. Demonstrando que ele tinha um amor incondicional por ela, que eles a aceitavam. Que eles a amavam como eles estavam. Não importa. E assim é até hoje. Se Jesus foi assim, a igreja não vai ser assim, vai ser assim sempre. Amém, irmãos? Essa igreja nunca vai discriminar ninguém porque tem tatuagem. Entende? Nunca. Nós amamos você da mesma maneira. Para nós você continua sendo especial, importante para Deus, mas nós estamos dando conselhos e dando princípios que te ajudam a decidir melhor nesse aspecto da sua vida. Né? Nunca ninguém aqui será discriminado por qualquer tipo de coisa. Isso é muito importante deixar bem claro, porque foi o que Jesus Cristo fez e é o que nós devemos fazer. Né? Jesus nunca perdeu ou diluiu sua identidade. Nunca. No meio das prostitutas, dos mendigos, dos cobradores de impostos, dos leprosos, dos fariseus. Ele nunca se adaptou a alguma situação para ganhar as pessoas. Nunca. Nunca se adequou a nenhum hábito para ganhar o mundo. Aliás, a cultura judaica não permite o uso de tatuagem. Jesus primeiro veio para o que era seus. Se Jesus tivesse tatuagem, seria rejeitado por eles. Agora, como Jesus, não devemos marginalizar e discriminar ninguém, jamais. Amar igual, devemos amar e respeitar todos, na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar. Porque, na final de contas, nós temos que deixar para o Espírito de Deus a obra de convencimento da condição do pecado de uma pessoa. Né, irmãos? Agora, eu vou terminando, porque eu já falei bastante, meu Deus. E olha, irmãos, tem muito mais coisa, muito mais. Mas eu peguei algumas coisas básicas, que eu sei que é o que rola no meio da igreja. Né? Quero falar sobre Apocalipse 19:16. Apocalipse 19:16. A NVI diz assim: em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Outra versão diz assim: no manto. Isso está na João Ferreira de Almeida. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A João Ferreira de Almeida esclarece melhor. A NVI confunde um pouco. Mas a João Ferreira de Almeida, ela esclarece que a inscrição estava no manto. A tradução correta é no manto, na altura da coxa, estava escrito. A King James diz assim: em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome. No manto, não na coxa. O que João viu na coxa de Jesus? Era uma tatuagem? Era na coxa? Por acaso Jesus não usava manto? Como é que ele viu na coxa de Jesus uma tatuagem? Se Jesus, naquela época, eles usavam manto, e a Bíblia diz que no seu manto resplandecia o seu manto, suas vestes eram um manto. Jesus andava por acaso por aí mostrando a coxa agora? Veja que estupidez, porque as pessoas usam isso para dizer Jesus tinha tatuagem. Aí eu fui buscar no profundo, porque como embora não pareça, mas eu estudei grego e hebraico, estudei 2 anos grego, e estudei 1 ano de hebraico, porque eu gostei do grego, mas não gostei muito do hebraico, na época. Mas eu sei pegar um dicionário e identificar uma palavra no grego, no hebraico já é complicadíssimo, mas hoje você não precisa mais disso. Hoje você tem toda a informação que você precisa. E eu fui estudar a fundo. Consultei um amigo que dá aula de hebraico na USP, né? E eles me disseram que algumas versões são mal traduzidas, principalmente no português.
Não existe nem a mínima possibilidade de que essa inscrição estivesse na pele de Jesus. Ela estava no manto. Porque era muito comum naquela época colocar inscrições no manto e na espada. Inclusive alguns dizem que possivelmente não estava nem no manto, estava na espada. Porque eles colocavam inscrições, e como a espada vem aqui, né, estivesse na espada escrito, e não, nunca, na pele de Jesus. Então é um absurdo que alguém venha e diga, não, Jesus tinha tatuagem. Que lindo. Aí o cara coloca a tatuagem na língua, no cérebro, em todo lugar. Porque Jesus tinha, né? Então, a tradução é realmente o que todos os estudiosos concordam, intérpretes, é que havia uma só inscrição e ela estava no manto de Jesus, né? E outros achavam, inclusive, que há indícios de que poderia estar na espada. Então, eu tenho tatuagens, e agora? Eu fiz tatuagem, eu tenho tatuagem agora. Ninguém vai para o inferno por causa de uma tatuagem. Ninguém é melhor, como o texto que eu li. Ninguém é melhor ou pior, se come ou deixa de comer, não. Ninguém é melhor ou pior. Você vai para o inferno por desobediência. Isso sim. Mas por ter uma tatuagem, jamais, né? E se você fez uma tatuagem, se arrependeu, se você está pensando em fazer mais tatuagens, eu peço que você considere tudo que foi falado aqui hoje. Pese tudo isso na sua vida, né? E siga em frente. Não carregue culpa. Somos perdoados pelo Senhor sempre. Nunca carregue culpa de forma nenhuma, porque eu nunca vou te condenar. Ninguém aqui nunca vai te condenar. Amém, irmãos? Ninguém. Paulo diz assim, Filipenses 3, 12, 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se você não tem tatuagem, aconselho que você não faça. Aconselho que você busque seus pais, que você busque seus pastores, que você ore muito, peça ao Senhor que te dê sabedoria, que fale com você como disseram os pastores. Busca se é a vontade de Deus, se Deus te diz, Deus não te diz, se você fez, se você tudo isso. Se você diz que Deus te disse, mas não disse e você fez, é um problema também. Então tem que ter muito cuidado, vai orar, buscar muito a Deus. Eu pergunto, tem necessidade? Você tem necessidade de fazer uma tatuagem? Porque você tem uma ferida, uma coisa que te constrange, coloca lá uma tatuagem para se sentir melhor. Você tem... Eu conheci um rapaz, o rapaz que corta meu cabelo, ele é uma figura, né? A gente está convidando ele sempre para vir para a igreja. Ele falou que ele não gosta de igreja, mas ele já gosta de mim, né? Ele falou, pastor, eu nunca gostei de igreja, mas eu gosto de você. Ele me abraça, ele é todo tatuado, né? Aí esses dias ele apareceu com... Eu nunca sabia que existia isso. Ele é careca, aí ele fez uma tatuagem de cabelo. Eu falei, como assim tatuagem de cabelo? Ele falou assim, eu não gosto de ser careca, então eu fiz uma tatuagem que parece cabelo. Aí eu falei, mas você se sente melhor assim? Me sinto, tal. Eu olhei, não achei muito bonito, assim. Prefiro, imagina o Marcos com uma tatuagem de cabelo aqui ministrando louvor. Não sei se ficaria bom não, viu? O Marcos também, o maestro, o Marcelo, imagina, os caras de tatuagem de cabelo, né? O Marcelo aí. Eu prefiro ver brilhando assim, né? Como tá brilhando agora. Mas ele fez, tal. Aí eu falei, você se sente melhor assim? Ele falou, eu me sinto melhor assim, eu me sinto melhor. Me sinto melhor comigo mesmo. Eu falei, então tá bom, cara. Se você se sente melhor, tá bom, né? Então ele tinha... Não é uma deficiência ser careca, né, irmãos? Uma vez, nós fomos para o aeroporto, e tinha um irmão aqui na igreja, que ele foi dirigindo uma van, a van da igreja, ele chegou lá e estacionou no lugar de deficiente. Aí, quando eu estacionei meu carro, que eu vim, falei, irmão, não estaciona aqui, não pode, está errado. Ele falou,
Eu falei, não tem problema não, apóstolo, não tem problema não. Daqui a pouco veio um cara com uma moto e falou, senhor, você não pode estacionar. Ele falou, mas eu sou deficiente. Ele falou, o senhor é deficiente? Como? Eu sou deficiente capilar. Ele era careca. O cara da moto falou assim, riu. Eu falei assim, olha, gostei, essa foi muito boa, mas o senhor vai ter que tirar o carro daí. Você vai ter que tirar o carro daí. Então, entende, irmãos? Existem excepcionalidades. Né? Excepcionalidades que não tornam uma regra, que não é uma regra. Entende? Então, nós não podemos viver isso. Se você já tem, e você tem paz no seu coração com relação à tatuagem no corpo, presta atenção. Se você tem paz no seu coração com relação à tatuagem no corpo, segue em frente. Glorifica Cristo em tudo que você faz e ponto final. Entende? Glorifica Cristo. Ninguém será privado de servir ao Senhor porque carrega uma tatuagem. Agora volto a repetir. Pense 10 mil, 30 mil vezes. Pesa tudo isso, analisa tudo isso. Antes de dar um passo para uma próxima tatuagem. Melhor te convém que você não faça. Esse é o meu conselho. Pessoal. Melhor te convém que você não faça. Nem de uma forma, nem de outra. Né? No próprio mundo hoje, há setores que discriminam tatuagem, sabia? Ainda há empresas e setores que ainda não permitem tatuagem. Entende? Quando eu comentei isso em um lugar, uma moça falou para mim, eu perdi numa grande empresa, uma vaga de uma vaga de recepcionista, porque eu tenho tatuagem aparente. Então, a mudança mais poderosa que tem que ocorrer na vida de uma pessoa é dentro do coração de um homem. Se você tem paz aí, né? A Bíblia diz que se você viver de acordo com a carne, você vai morrer. Né? Mas se você, através do Espírito, fizer morrer os atos do corpo, você vai viver. Termino dizendo, irmãos, outra vez, né, que a colocação de uma tatuagem é um assunto seríssimo, seríssimo, que requer para um crente muita reflexão, muita oração e muito conselho. Amém? Você é exclusivo de Deus. Diga, eu sou exclusivo de Deus. Diga para quem está ao seu lado, você é exclusivo de Deus. Ele te chamou, Ele te escolheu. Sabe, você, irmão, já tem uma marca poderosa na tua vida. Sabe qual é essa marca? O Espírito Santo. Você não precisa colocar marca mais nenhuma no teu corpo. Você já tem um selo, uma marca poderosa na tua vida. E sabe de uma coisa? Que se você tiver, o Espírito Santo estiver agindo na sua vida, todo mundo vai ver. E todo mundo vai admirar. E todo mundo vai admirar. O cara é um louco, cheio de tatuagem, fala um monte de bobagem, mas ele me ama. Quando ele me abraça, né? Ele me beija, é incrível. Né? Ele me abraça. Então, ele tem um carinho, eu percebo que ele tem um carinho por mim, porque ele vê alguma coisa que é diferente das outras pessoas, é ou não é? E eu sempre tratei ele super bem, do jeito que ele é, eu sempre tratei ele super bem, convidei ele para a igreja, sempre tratei ele com amor, né? Então, ele é um cara que necessita do amor de Deus, e se ele vier para a igreja um dia, Deus o levantar, ele tem tatuagem em tudo quanto é lugar, né? Glória a Deus, que seja assim, né? Então, o que Deus quer de nós? Qual é o nosso chamado, né? O apóstolo Pedro, ele mostra que nós pertencemos a um povo eleito pelo próprio Deus. Por seu amor e pela sua graça, nós somos escolhidos, chamados, né? O Senhor disse assim, o Senhor Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês, né? Fui eu que escolhi vocês. Então, nós não estamos desgarrados, nós pertencemos ao Senhor, nós somos propriedade de Deus. E Ele tem um chamado na sua vida especial. Nossa missão é agradar ao Senhor. Nossa missão é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Nós não podemos nos calar, isso sim. Nós devemos anunciar o Evangelho de Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. Então,
nossa conduta sempre deve estar de acordo com a nossa missão. Qual é a nossa missão? Se nós temos uma missão de Cristo na nossa vida, nossa conduta tem que estar alinhada a essa missão, sempre. Né? É anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Vamos nos colocar em pé?